segue, muito queridos, são muito queridos, vocês também são. Deixa eu ver como é que tá minha roupa. Tá aí, pessoal, olha aí, ó. Tô entrando no Face, no Instagram, Bigo. Deus abençoe vocês aí. Que Jesus guarde a vida de vocês, guarde a família de vocês, guarde a casa de vocês. Eu oro e peço para que o Senhor coloque anjos em volta de vocês agora, dando segurança, dando proteção. Que o Senhor coloque anjos em volta da casa de vocês também. Deixa eu me posicionar aqui, eu tenho que aparecer em todos ao mesmo tempo. E aí, boa noite, pessoal. Eu preciso mostrar na Bíblia o que a gente fala, certo? Então é sobre o avivamento no sul do Brasil, que foi profetizado já há muitos anos por vários pregadores nacionais e internacionais. E outra coisa, o mundo inteiro, tá? Cristão. Eu não sei se os católicos, mas os evangélicos, eles estão olhando para o Brasil. Eles estão olhando para o Brasil e esperando esse tal avivamento começar aqui. Avivamento não é esses movimentos que acontecem em determinadas igrejas. É um avivamento, mas ele é pequeno. Digamos assim, é um avivamento pequeno. Tá, tô vendo. Tá dando tudo certo até agora. Então esses movimentos dentro de igreja são bons, que dá uma animada das pessoas que estão lá dentro. Mas esse avivamento que fala do Brasil, que contagia o mundo todo. Daí, pessoal, legal ver vocês. Legal ver vocês aí. E olhem bem, eis que nos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo hoje, tá? Essa pandemia é uma prova. Só um pouquinho, tá começando a esfriar aqui. Tô bem na frente da janela e a minha garganta não vai aguentar. Então, essa pandemia é uma prova de que nós estamos nos últimos dias, tá? Está lá em Apocalipse de que haveria uma praga que ia assolar o mundo, que veio assolar o mundo, ela veio já. Então isso aí é profético, está escrito. E outra coisa que está escrito é esse avivamento. Tá entrando pessoas novas ali que eu tô vendo, ó. Esse avivamento, ele está escrito em Atos 2:17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sobre toda a terra. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Servos e servos do Senhor, para quem não sabe, são aqueles que trabalham na obra de Deus, tá? E eu trabalho. Graças a Deus eu trabalho. Trabalho pouco, mas trabalho. Mas aqui fala, ó, que naqueles dias... Só um pouquinho, eu preciso tomar... Eu tava tomando chimarrão aqui, quem não sabe o que é chimarrão. É uma bebida do sul aqui, e ela é quente. E ela é muito boa, só um pouquinho. Aí desculpe aí, pessoal. Mas chimarrão é água quente e aquece a minha garganta. E eu comecei a tomar antes e não deu tempo. Eu me atrasei. Então aqui fala, ó. E também do meu espírito, Espírito Santo. O Espírito certo de Deus é o Espírito Santo. Derramarei. Ai, perdão.
Só um pouquinho. Eu preciso respirar aqui. Ah, tá. Deixa eu ver quem que tá aqui. Aí, Tininha. Aí, minha irmã querida. Deus te abençoe. Tá, eu tô falando sobre avivamento. E aonde que tá escrito na Bíblia, tá? Esse aqui é o leão de Judá. O leão da tribo de Judá. Que é Jesus. Tá escrito assim: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas nos dias de hoje. E eles profetizarão. Então o que está acontecendo? Tem várias pessoas, tem várias servos e servas de Deus que estão profetizando hoje. Eu mesmo já procurei, pesquisei no YouTube profecias sobre os dias de hoje e tem lá, vocês podem procurar. E eu vou mostrar que lá no Velho Testamento, muitos anos antes, o livro de Joel ele foi escrito 835 anos antes de Cristo. Desculpe. Eu preciso falar devagar e respirar, senão não vou conseguir. O livro de Joel, onde está escrito o grande avivamento, também, ele foi escrito 835 anos antes de Cristo. Então, mais 2021, isso aqui dá 2856 anos. Foi escrito, ó. Eu até vou tomar nota aqui para quando eu falar de novo. Ó, 2500 anos atrás. Vejam bem. Para que nós entendamos, para que a gente entenda, as profecias elas se repetem de tempos em tempos. Isso aqui foi escrito 2500 anos atrás. Veja que interessante, em Judá, na cidade, em Judá era na Galileia, se não me engano. É o juízo de Deus sobre os inimigos. É o que começou também. Começou o juízo de Deus aqui na terra. Me desculpe aí. Deixa eu me concentrar aqui. Então, muito tempo atrás foi escrito em Joel 2, capítulo 2, versículo 28. Se repete a mesma profecia escrita em Atos 2, 860 anos, talvez escrito depois, que há de ser que depois, nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e minhas servas, nesses últimos dias, eu derramarei do meu Santo Espírito, e eles profetizarão. É o que eu e algumas pessoas estão fazendo hoje, que é profetizar esse avivamento. Aqui não diz o nome avivamento, tá? Mas é um derramar do meu Espírito Santo. Isso está escrito. Então eu posso, ao invés de dizer, até eu vou trocar, vou colocar nas redes sociais, ao invés, eu vou colocar avivamento e o derramar do Espírito Santo no Brasil primeiro, mais forte, e no mundo. Porque aqui diz que eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Toda a carne são todas as pessoas do mundo. E até os animais vão sentir a presença do Espírito Santo. E se vocês pesquisarem no Google, em outras épocas, quando houve um avivamento numa nação, toda a nação se converteu.
Então já houve avivamentos na Europa, nos Estados Unidos, na Califórnia, lá na Rua Azusa também houve um avivamento. Se não me engano, na Irlanda também houve, na Inglaterra também houve. Pesquisem lá, vocês vão ver. Então Deus usava um homem ou usava algumas pessoas para começarem esse avivamento. E o que a primeira coisa que eles faziam era falar o que eu estou falando, o que outros irmãos, que a gente chama de irmão da igreja, estão falando, que é esse derramar do meu espírito sobre toda a terra. O derramar do meu espírito sobre toda a terra, com poder, mais e mais. O Espírito Santo ele já está aqui na terra. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo aqui no lugar dele. Só que nós vamos sentir ele com mais poder. E o Brasil vai se dobrar para Jesus. O Brasil vai se dobrar para Jesus. Talvez vocês não tenham muito conhecimento sobre isso, mas não importa. Eu também não tenho. Eu estou falando aqui o que eu pesquisei, o que eu aprendi, mas eu não me aprofundo muito nas coisas, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então é melhor eu nem saber muito para não ser muito cobrado por Deus depois. Ó, e lá em Joel eu achei uma parte bonita aqui que fala assim, ó: movam-se as nações. Ó, o mundo todo vai se mover. Movam-se as nações vão se mexer. Porque ali me assentarei em Israel e julgarei as nações. Por isso que o Brasil precisa se dobrar para Jesus. Há muitos cristãos no Brasil. E já me perguntaram por que será que o Brasil é o país escolhido para que haja um avivamento. Oi, Vivian, Deus te abençoe. Oi, Eli. A Eli me mandou mensagem, talvez ela está me vendo. Deus te abençoe, Eli. Saudades de ti aí. Depois eu converso contigo amanhã de manhã. Deus te abençoe, Eli. Boa semana aí. Boas melhoras para tua irmã. Que ela fique curada em nome de Jesus. A Vivian, a Tininho, o pessoal aqui do Bigo tá aí. Boa noite. Que bom que vocês estão aí me assistindo no Bigo aqui também. No Instagram, boa noite aí para vocês. Eu resolvi hoje começar uma grande campanha, minha gente, de nós começarmos a falar deste avivamento que acontece no Brasil. Eu comecei a falar aqui agora o porquê deste avivamento ser no Brasil e porque o Brasil foi escolhido por Deus para que acontecesse esse avivamento, que está em Joel 2, lá no Antigo Testamento, que eu li agora, 2.500 anos atrás ele escreveu: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos 2, que faz 2.000 anos que foi escrito, que também diz que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Todos nós vamos sentir essa presença forte do Espírito Santo, tá? E por que o Brasil foi escolhido? Porque o Brasil é o maior país cristão do mundo hoje, tanto com católicos como evangélicos. E se não for ainda, logo vai ser. Porque tem muitas pessoas que estão se convertendo, estão aceitando Jesus. Tanto faz católicos como evangélicos, tá? Católicos e evangélicos usam a Bíblia, que é o livro dos cristãos, é o livro de Jesus, é o livro que Deus deixou para nós, é o manual do fabricante.
Então a gente precisa saber, conhecer um pouco, né? A gente precisa conhecer um pouco da Bíblia. Não precisa saber muito. E ai, desculpe, tá? Mas eu preciso respirar e falar mais devagar. O livro Manual do Fabricante é esse aqui, ó, para nós. Foi aqui tá tudo escrito o que nós precisamos saber de Deus e saber de Jesus, da vida dele. Não precisa saber muita coisa. Eu sempre digo, ó, até uma criança sabe falar de Jesus para as pessoas, tá? Até uma criança sabe falar. Quanto mais nós que somos adultos, então. E eu incentivo pessoas a irem também para a internet. A Eli me respondeu lá, eu acho que foi ela. Boa noite, Eli. E eu estou incentivando pessoas normais. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer um. Ninguém especial nesse assunto aí de levar Jesus para o mundo todo. E nós fomos incumbidos por Jesus para levar ele para todas as pessoas do mundo. O primeiro mandamento que Jesus deixou, tem os outros 10 mandamentos lá que são outros, mas o primeiro mandamento que Jesus falou ele disse: em primeiro lugar, amem a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. E esse Deus também é Jesus. Nós temos que amar Ele sobre tudo e sobre todos. O segundo mandamento que Jesus deixou é amar o teu próximo como a ti mesmo. É a coisa mais difícil, eu acho, né? A gente amar o próximo. A gente ama a nós mesmos, né? Mas quando nós vamos dar uma roupa para alguém, nós damos aquela roupa que já não nos serve mais, não é? É bem assim, né? Mas tudo bem. Dê, graças a Deus que possam dar, né? Ó, tá caindo minha internet aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar. Só um pouquinho. Tô voltando aqui. Então, o segundo mandamento que Jesus deixou é nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Nós mesmos. É muito importante nós nos amarmos, nós nos valorizarmos também, porque nós somos importantes para Deus. Então eu encontro muitas pessoas que não se dão valor e fazem muitas coisas erradas que se prejudicam. E nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E o terceiro mandamento, que também é importante, é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Criatura é aquela pessoa que não tem Jesus. Criatura são seres criados por Deus. Até os animais, plantas, são seres criados por Deus. São criaturas. Mas filhos de Deus, são só aqueles que têm Jesus, que aceitaram Jesus, tá? Só esses são filhos. Aí vocês vão dizer assim, bah, mas o que ele está falando? É o que está escrito na Bíblia aqui. Eu falei que a Bíblia é o manual do fabricante. Quando a gente compra um carro, uma bicicleta, a primeira coisa que a gente deve fazer é ler o manual, para saber como é que aquilo funciona, né? Pois é, nós também temos que saber como nós funcionamos, e é através da palavra de Deus. Só é filho quem tem Jesus, tá, pessoal? Então, nem todo mundo é salvo, como dizem aí. Isso é uma grande mentira. Nem todos são salvos. Só é salvo quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Foi ele que falou. Lá na catequese eu me lembro que eu aprendi essa frase aí. E vocês também. Então, o terceiro mandamento que Jesus falou são os três mais importantes que estão na Bíblia. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Vocês precisam se amar também. Isso está incluído no segundo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Deixa eu respirar aqui. É que ontem eu fiz 7 horas de live. Ontem eu fiz mais 7 horas de live. E hoje de manhã eu fiz umas 3, 4 horas de live. Cantando, gritando. Eu tô ficando sem voz. Mas eu vou continuar. Eu não vou parar. Então, precisamos rezar. Os católicos rezem. Os evangélicos orem. Ou católicos também podem orar. Evangélicos também podem rezar. Entrou uma mensagem para mim lá que eu não conheço quem é a pessoa. Deus te abençoe aí, irmão. No Face. Depois eu vou ler a mensagem lá. Então, nós temos que, em primeiro lugar, orar para que esse avivamento comece logo. E nós profetizamos agora que já começou. Porque é o último avivamento antes da volta de Jesus. Jesus não volta para nos buscar sem acontecer esse avivamento. A prova que está escrito aqui, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todo mundo, sobre toda a carne. E ainda não aconteceu. Está todo mundo esperando. Muitos cristãos estão de joelhos pedindo para que aconteça esse avivamento. E ele já vai começar. Com certeza ele já vai começar. Ou já começou. Esse pastor dos Estados Unidos lá, o nome dele é... Agora não lembro o nome dele. Botem no Google o pastor que profetizou o ano passado, no início da pandemia, o início de um avivamento também. Botem lá, já vai aparecer ele. Ele é famoso nos Estados Unidos lá. Então, nós precisamos falar o que precisa acontecer. Para quem não sabe, as nossas palavras têm poder. A nossa boca pode falar bênção como pode falar maldição. Então, a bênção para nós hoje é falar sobre esse derramar do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos falar para levar para outras pessoas. Quem não sabe, já está sabendo agora. E precisa levar para outras pessoas que não sabem disso aí. Porque está escrito que todo mundo vai sentir a presença do Espírito Santo mais forte do que já sentimos. Estão entrando pessoas novas agora. Porque na internet há uma rotatividade, sabe? As pessoas ficam 8, 10 minutos no máximo e saem, entra outro, sai, entra outro e sai. Então, vocês me desculpem se vocês estão ficando aí. Eu vou contando coisas novas, mas eu vou repetindo porque eu tô vendo que tá entrando pessoas, tá? E aí, boa noite, Deus abençoe vocês aí. Que bom ver vocês. Se uma pessoa de vocês todas aceitarem, entenderem o que eu estou falando sobre esse avivamento, que é um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, é um derramar do Espírito Santo sobre todo mundo nos últimos dias, como está escrito na Bíblia. Então já valeu a pena. Sempre vale a pena. Eu vou dizer para vocês, eu já preguei de madrugada, 2, 3 horas da manhã aqui, que não tinha ninguém me vendo.
E eu tava pregando e cantando aqui. Mas para mim aquilo era tão bom, tão reconfortante aquilo ali. Foram foram noites de que eu tive que eu peguei experiência para poder estar falando com vocês agora. E muitas vezes eu tava de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, aqui falando nas redes sociais, e de repente entrava uma pessoa. Ela aparecia pra mim, sabe? E eu dizia, oh, glória a Deus, uma pessoa tá me vendo. Daí eu continuava falando só pra aquela pessoa ali. E eu glorifico a Deus por isso, sabe? Que seja somente uma pessoa, isso não importa. Sabe por quê? Porque de repente essa pessoa pode falar pro mundo todo, entendeu? Eu vou contar uma história que aconteceu, que é verdadeira, aconteceu nos Estados Unidos, que prova o que eu tô falando agora. Lá no Bigo, lá tá desconectando aí, pessoal. Eu vou continuar ali. Ela tá caindo lá, não sei porquê. Não sei se é meu celular. Então, eu vou contar o que acontece, o que aconteceu nos Estados Unidos, que prova o que eu tô falando, tá? Uma vez um pastor foi pregar no no interiorzão lá, e pregou 2 horas lá, e no final ele fez um apelo. É assim que nas igrejas evangélicas faz um apelo para as pessoas no final irem lá aceitarem Jesus na frente, ou receberem uma oração. E esse pastor ele pregou 2 horas e foi só um rapazinho lá para frente. Era um jovem. E aquele pastor ele pensou assim, bah, eu passei 2 horas aqui me esforçando e só um veio aqui na frente. É um guri ainda, né? É um rapaz. Que tempo perdido, ele pensou. E aquele rapaz aceitou Jesus e voltou para casa e começou a caminhada dele, começou a jornada dele. Esse menino, esse rapaz aí, adolescente, se chama Billy Graham. Foi o maior pregador dos Estados Unidos e talvez do mundo. Ele é conhecido na China, em vários países. Ele conseguiu entrar na China para pregar lá, que é uma coisa muito difícil. Esse pastor ele pregou numa igreja, talvez 2, 3 horas, e um rapazinho foi lá para frente e aceitou Jesus. E esse pastor achou que ele tinha perdido o tempo dele. E esse rapaz era Billy Graham, foi o maior pregador. Então, é a mesma coisa que eu penso, que eu acredito. De repente eu encontre um Billy Graham aqui, sabe? Só um, já é suficiente. Que vai falar de Jesus pro mundo todo. E o Billy Graham é um dos que profetizaram sobre esse grande avivamento no Brasil. Eu não tenho meu celular tá. Eu vou tentar. Eu tenho essa profecia escrita no meu Face. Eu vou entrar aqui pelo outro celular e vou. Ó, tá caindo. Quando eu faço assim, minha gente, é porque tá caindo minha internet. Daí, Sheila, minha querida. Deus te abençoe, minha irmã. Quando eu faço assim é porque tá caindo minha rede lá tá caindo minha internet na outra plataforma lá. Mas eu tô levando do jeito que dá. Fiquem aí, pessoal, se vocês estão me vendo. Lá em cima tem 70 pessoas ali, diz. Mas tem uns robozinhos também. Bom, eu já falei sobre o avivamento. Se eu cair aqui nessa plataforma aqui, ó, eu tô falando sobre o grande avivamento no sul do Brasil que já começou. É profético isso aí. Tá em Joel 2:28, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos 2:17, eis que nos finais dos tempos eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Eu vou deixar assim, vou ver o que acontece ali no... Deixa eu achar aqui
a minha página lá, onde que está a profecia do Billy Graham, falando sobre o avivamento no Brasil. Como eu falei, um pastor pregou no interior dos Estados Unidos lá, fez um apelo e somente um rapazinho foi lá para frente e aceitou Jesus. E esse pastor achou que tinha sido o tempo perdido, né? Mas esse rapaz era Billy Graham, foi o maior pregador dos Estados Unidos e talvez do mundo, o mais conhecido. Esse Billy Graham ele foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos. Ele tinha uma igreja dentro da Casa Branca, tem uma capela dentro da Casa Branca. Para quem não sabe, é uma capela evangélica, né? Eu não sei se católicos pregam lá também. Aonde que, se eu não me engano, é o filho do Billy Graham agora que está lá de pastor. E o Billy Graham ficou muitos anos lá, aconselhando presidentes dos Estados Unidos. Esses presidentes eles não são bobos. Eles sabem que os teólogos conhecem o que tá acontecendo no mundo todo e conhecem o que está acontecendo no mundo todo e eu tô achando minha página aqui, ó. Perguntaram então por que ele ficara, o Billy Graham, tá? Perguntaram por que Billy Graham ficara daquela forma e ele respondeu: fui levado em espírito a um lugar e vi como uma chuva caindo sobre a bandeira do Brasil. E o Espírito de Deus me disse: será desta nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Olha, minha gente, vocês podem não acreditar em mim, tá? Nem precisa. Mas acreditem no que Billy Graham falou. Ele é o maior pregador dos Estados Unidos. Foi. Que ele já morreu. Ele morreu com 99 anos. A profecia está mais completa aqui, eu já vou achar só um pouquinho. Em um tempo onde quase todos sofrem, levantam-se aqueles que aprendem a confiar e a descansar nos braços do nosso Pai Jesus. Deus precisa somente de um coração para avivar toda a sua igreja. Se candidate aí, minha gente. A Sheila, a Vivian, a Tininha. Qualquer um pode se candidatar. E eu entrei na fila. Eu já sou o primeiro da fila lá, pode ter certeza. Porque eu já tô há 28 anos esperando esse avivamento aí. Deixa eu achar a profecia completa aqui. Eu tenho, tá na minha página lá, Fernando Kaiser. Até eu achei que tá lá como músico lá. Amém. Deixa eu achar a profecia completa para vocês aqui. Senhor Jesus, eu te aceito ou eu te aceitei como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, me lavo no teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Se você já fez essa oração aceitando Jesus, teu nome está escrito no livro da vida. Esse livro está lá no trono de Deus. Tá lá escrevendo, tá lá escrito o teu nome. Então, eu não achei a profecia inteira aqui, mas eu vou achar lá no Google, só um pouquinho. Mais uma parte, mas a primeira parte foi que Billy Graham ele estava orando, ele estava rezando, estava orando sobre várias bandeiras do mundo todo. Ele parava em cada bandeira e fazia uma oração, tá? E quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele parou e ficou ali na bandeira do Brasil. E aí perguntaram para ele por que ele ficou daquela forma, parado ali. E ele respondeu: fui levado em espírito a um lugar e vi como uma chuva caindo sobre esta bandeira, a bandeira do Brasil. E o Espírito de Deus me disse: será desta nação que sairá o avivamento que se espalhará pelo mundo.
Bom, se esse homem aí falou, eu acredito, sabe? Se fosse qualquer guaipeca aí que tivesse falado, eu não ia acreditar, mas esse homem aí eu acredito. E, e esse avivamento já começou. Porque o outro pastor lá dos Estados Unidos, que eu vou falar o nome dele aqui agora, ele profetizou no início da pandemia que junto viria um grande avivamento. E eles estão pregando nos Estados Unidos um avivamento lá também. Eles estão pregando lá também. Então, nós temos que pregar no Brasil agora. Eu comecei com essa bandeira aí já faz mais de um ano. Eu levantei essa bandeira e eu levantei minha voz. É uma voz... Oi. É uma voz que clama no deserto. Mas tem pessoas que estão ouvindo. Tudo bom? Deus te abençoe. Eu vou mostrar aqui o nome do pastor americano lá que profetizou no ano passado esse avivamento que começaria, que estava começando junto com a pandemia, tá? É pastor americano que disse que um avivamento começou na pandemia. Ó, tá entrando pessoas novas que eu tô vendo, tá? Então, eu tô falando sobre esse grande avivamento que está no Brasil. A minha amiga, eu tenho uma amiga judia em Porto Alegre. Ela deve estar me vendo. Deus te abençoe, minha irmã. Eu chamo ela de irmã, mas ela é judia. Mas ela é minha irmã. Ela mudou agora Laila Tov. Laila Tov é boa noite, se não me engano, em hebraico. Ela sempre me manda o bom dia, o boa noite em hebraico. Feliz sábado também, porque os judeus guardam o dia de sábado, né? Eu também guardo. E ela me mandou uma mensagem ali, eu tô vendo o rostinho dela aí. Deus te abençoe aí, minha irmã. Ela tá com uma enfermidade e eu peço que Jesus e a gente ore por ela, que ela seja curada agora no sangue do Cordeiro. Que ela seja curada, que ela apareceu outro pastor aqui americano que falou. Mas deixa eu achar aqui. E ela, coitadinha, ela tá enfrentando uma enfermidade lá, mas eu creio que a pastora, a profetisa Cindy Jacobs também profetizou sobre o Brasil. Avivamento à vista. Virá um novo tempo na nação. Diz pastor evangelista Daniel Colenda. Ah, eu conheço esse. Bom, deixa eu ver esse aqui. Ó. Esse pastor aqui, o Daniel Colenda. Ah, sim, foi na Flórida, no início de avivamento que aconteceu lá. E ele falou sobre o. Ah, tem outro pastor brasileiro aqui, Teófilo Hayashi, é um japonês. Deixa eu achar o que eles falaram aqui, só um pouquinho. Virá um novo tempo na nação brasileira, onde a igreja vai começar a invadir as ruas, o avivamento que começa com o despertar dos cristãos vai continuar com a colheita dos perdidos, mas vai culminar numa transformação da sociedade. Destaca também o pastor que é formado em psicologia pela Liberty University nos Estados Unidos. Quer dizer, bobalhão esse cara não é. E nem eu, pode ter certeza. O pastor americano Andy Byrd
O Brasil será um berço missionário de onde enviará líderes, pastores e evangelistas para outros países. É tão evidente que Deus está levantando o Brasil como um catalisador nesse movimento histórico, disse ele, que é um dos líderes da Jocum, no Havaí. Jocum é um seminário que prepara missionários no mundo todo. Inclusive tem no Brasil e, se não me engano, aqui em Cachoeirinha tem uma Jocum. Quando nós formos para o Brasil, eu creio que será para ver um mover do Espírito Santo que se espalhar no Brasil para os confins da terra. Que se espalhará do Brasil, está escrito errado aqui. Que se espalhará do Brasil para os confins da terra. Nós vamos ver missionários e evangelistas enviados a partir daquele lugar. Concorda Daniel Colenda, do Ministério Cristo para Todas as Nações. Quer dizer, são pessoas que são sumidades, são importantes no mundo cristão. Aí, ó, Deus abençoe vocês. Tô perdendo o bigo ali. Fiquem com Deus aí, depois eu volto. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Jesus ama vocês e tá voltando. E o grande avivamento também. Caiu minha rede lá. O Daniel Colenda, esse cara aí, ele é famoso. Tem mais um pastor que aqui não apareceu ainda, que no início da pandemia, deixa eu ver aqui, ó, tem várias, (216) crianças se entregam a Jesus no final de escola bíblica de férias, viu? 216 crianças. Está havendo um grande mover de Deus no meio dos jovens. É uma nova geração que está vindo e está falando de Jesus. Eles não têm vergonha de falar. Eles não têm vergonha de falar. Nós temos vergonha de falar, mas eles não têm. É uma nova geração e Deus está usando muito eles. Eu estou procurando o pastor. Só um minuto, eu acho que... aparecem outras coisas aqui. O Rich Vera também. Rich Vera. Na Flórida. Acho que ele falou do avivamento. Como é que é o nome do pastor? Eu vou ler da Cindy Jacobs. Ela é profetisa. E ela profetizou no dia 26 de abril de 2020. Cindy Jacobs profetiza avivamento nunca visto no Brasil. Profetiza também diz que Deus irá libertar o país da corrupção. Isso é difícil. Você não vai libertar nunca. Quanto mais roubo, mais quer. Em sua participação no Descendo no Brasil, Cindy Jacobs profetizou sobre o Brasil um grande avivamento nunca visto na história. Jacobs, falando em nome do Senhor, diz que avivalistas... Eu não sabia disso aqui, ó. Eu li... Desculpe aí, tá, pessoal? Eu vi uma pequena parte dessa profecia no YouTube, mas lá não falou sobre isso aqui, que eu não me lembro. Que avivalistas serão levantados nesse tempo, porque estamos numa nova era de despertamento. Deus escolheu este momento e este tempo para uma grande era de evangelismo, para que isso seja liberado para as nações, literalmente de toda a terra. É o que eu falei, que tudo que a gente fala sobre Deus e sobre a palavra, nós precisamos encontrar respaldo na Bíblia, tem que estar escrito aqui, tá? E esse avivamento, esse derramar do Espírito Santo que ela fala aqui, Joel escreveu, como eu falei antes, 835 anos antes de Cristo ele escreveu. Não. 835 anos
que ele viveu 835 anos antes de Cristo. E ele escreveu em Joel 2:28: Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, em todo o mundo. E ela usa essa mesma profecia aqui, porque ela também não é boba. Ela é uma pessoa, ela é uma teóloga, ela sabe que o que ela fala, ela tem que provar. Assim como eu sei que o que eu falo, eu tenho que provar para vocês. O que eu tô falando é que existe uma profecia de um grande avivamento no Brasil, que começa no Brasil, que vai para todo mundo, como ela falou aqui, que sairão avivalistas e evangelistas do Brasil levando Jesus para outras partes do mundo. Eu não acredito que seja viagem de avião. Vai ser pela internet, como já está acontecendo. Falando em nome de Jesus, esses avivalistas serão levantados neste tempo, porque estamos numa nova era de despertamento. E esse Covid aí, ele desencadeou tudo isso. O Covid foi que levou as pessoas a buscarem mais a Deus e buscarem mais a Jesus Cristo. Então tá dando certo. Tá fechando. Deixa eu ver o que mais que ela falou aqui. Ó, porque o povo clamou e Deus ouviu e começou a chacoalhar o Brasil. Chacoalhar. Começou a balançar o Brasil. Comecei a balançar o Brasil e as nações. Este é um tempo de reestruturação diferente de tudo aquilo que já conhecemos, pelo menos na vida de muitas pessoas, enfatizou essa profeta. Eu digo profeta, mas o certo é profetiza. Assim diz o Senhor: não retornem à antiga maneira de fazer as coisas, de fazer igreja, até de fazer evangelismo. Eu vou mostrar para vocês como fazer as coisas usando o vinho novo e fresco. É isso que está acontecendo hoje. Pessoas pregando Jesus na internet. Jovens pregando. Jovens pastores antigos que já passaram o tempo deles. Eles precisam se aposentar e morar num sítio. Vão plantar e vão criar galinha, que é melhor. Infelizmente é assim, minha gente, porque essas igrejas antigas aí, elas pregaram algumas coisas erradas, tá? Pregar. Sempre visando o lucro. Sempre visando o lucro. E eu não tenho medo de falar, porque isso aí está escrito em Jeremias 23, que é outra coisa que eu provo. Que isso aí aconteceu. E Deus em Jeremias 23 diz bem assim: Eis que nos finais dos dias eu levantarei pastores que apacentarão as minhas ovelhas e elas nunca mais terão medo. E ele diz também que levantará pastores que irão buscar aquela ovelha que está perdida, aquela que foi abandonada por outros pastores lá no campo. Está escrito em Jeremias 23, Ezequiel 34, Malaquias 2, 3, 4 também. Vocês podem ler depois, pesquisem, é muito legal ver isso aí. Eu pesquiso, minha gente, eu não estou aqui falando abobrinha, não estou falando nada assim. Tanto é que essa mulher aqui, a Cindy, né? Ela é a Cindy Jacobs. Ela é uma mulher conhecida no mundo todo. Eu não sou conhecido nem no meu bairro. E ela é conhecida no mundo todo. Profetizou sobre o Brasil um avivamento nunca visto na história. Eu acredito. Eu estou acreditando nela. E eu muito mais. Eu estou acreditando em Jesus que falou isso, né? Em Deus que falou. Lá em Joel 2, que derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a terra. Lá em Atos 2 diz que nos finais dos tempos, nos finais dos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Toda a carne. Mas desculpe aí, pessoal. Mas minha garganta tá... Mas eu não vou parar. Só paro se acabar minha voz. É assim mesmo, eu vou ficar aqui
Vou ficar aqui orando por vocês, rezando por vocês. Ó, o que eu falei. Ela citou o avivamento de Pentecostes no início da igreja, o avivamento da Rua Azusa, que foi um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, foi, se não me engano, no início do século passado, 1900 e pouco. E olha bem aqui, ó. E concluiu dizendo que esperamos pelo maior derramamento de milagres que já existiu. Tá aqui a profecia dela, vamos ver. Hello everyone, I'm so excited to get to come to you via video and share the word of the Lord with you over Brazil Compartilhar a and the palavra de nations. Deus. And this is what the Lord is saying. O Senhor está dizendo Because of the call Brazil, there was que por an conta do chamado no anointing that Brasil, fell on the nations of the earth há of uma the unção de revivalists. avivamento. And we see what is going to happen from E this nós vamos time. ver And acontecer even this double portion of the sin, the Lord says there are going to be mantles fall of the greatest revivalists the earth has ever known. muitos Some we know, and avivalistas. some perhaps we don't know in our history. I know in Brazil there were Eu sei que wonderful o Brasil missionaries existem that just missionários gave their lives for Brazil, and eles deram many suas of you know who vidas. they are as well. But I want to say to you, Eu quero dizer para take vocês, this anointing, and the Lord says that churches that are small are going to grow. Churches that are large are going to increase in campuses. The Lord says, I am raising up an appointment of revivalists in this eu age estou of revival levantando. and this age of evangelism. We have entered into a new Fala muito era ligeiro. of awakening. And I see that with the sin Brazil, God chose this moment and this time Já for falo this aí. great age of evangelism to be released to the nations, literally, of the earth. And God chose Brazil for this season. Now, the Lord also reminded me of a word I had in 1992 in Brazil. I believe it was given in Belo Horizonte. And what the Lord gave me at that time was that there would come a time that Brazil would lend to many nations and not have to borrow. Not have to borrow from any the World Bank or many things like that. I don't know Resumindo o what que ela has happened falou. economically. But the Lord, Resumindo, ela fala exatamente tudo aquilo que eu falei até agora. Desde o início dessa pregação aqui, dessa história. Um grande avivamento no Brasil, que já começou. Descend é um movimento que dá lá num estádio, que se reúne lá ali, diz que se reuniram 65 mil pessoas, que eles estavam lá, é um congresso, Descend é um congresso de cristãos, e lá foi profetizado sobre esse avivamento também, mas muito mais pastores e pastoras e missionários e pessoas comuns, pessoas humildes, que não tem nenhum nome, que não tem dinheiro, que não tem nada, falam desse avivamento. Falam. Porque isso aí, nós que somos cristãos, nós já sentimos algo diferente, né? No mundo todo tem algo acontecendo. E eu gosto de assistir essas entrevistas aí, porque isso aí só me fortalece. Isso aí só aumenta. Oi, Cladir. Bom te ver, minha irmã. Boa noite. Deus te abençoe. Então, eu ouvindo esses pregadores aí que são conhecidos no mundo todo, só fortalece a minha convicção de que esse avivamento ele já começou e vai vir com grande poder. Só que existe um porém, minha gente, que é uma coisa que não sai da minha cabeça.
Esse avivamento sai do sul. Já começou no Brasil, mas ele começa mais forte no sul do Brasil. É onde nós estamos. É onde nós estamos. E existe um porquê também desse avivamento começar aqui. É que aqui no sul as pessoas são mais difíceis de aceitarem Jesus. Elas são mais duras de coração para aceitar Jesus. Em outras partes do Brasil, no Nordeste, tô ligando minha meu carregador aqui. Ai, só um pouquinho. Eu tenho que prender aqui meu celular. Desculpe aí, mas não saiam daí. O que eu vou falar é muito importante. Esse avivamento ele sai do sul do Brasil. E o sul é onde nós vivemos. Alguns pregadores já anos passados começaram a falar desse avivamento e até agora não aconteceu. Por quê? Porque não era a hora. A hora certa é agora, com essa pandemia. Que essa pandemia tinha que acontecer primeiro também. Está escrito em Apocalipse. Então, esse avivamento começou, minha gente. Se Deus vai usar uma pessoa para incendiar o Brasil, ou se vai usar 2, 3, vai usar vocês aí. Tem algumas pessoas que estão me vendo. Ele pode usar vocês. Isso não importa. Pode ser qualquer um. Desde que essa pessoa se coloque na brecha, como a gente fala. Se coloque na posição de pregar, de começar... Tá aparecendo minhas coisas lá atrás. De pregar e começar a profetizar. Eu já comecei. Já há algum tempo. Como eu falei, se Deus vai usar uma pessoa, um avivalista, para incendiar o Brasil, eu entrei na fila. Eu entrei na fila e já faz tempo. Vocês podem entrar na fila também, para Deus usar vocês. E eu espero que vocês entrem. Eu sempre incentivei pessoas, desde o início da minha carreira, que não é grande, a levarem Jesus, a falarem do avivamento, a falarem desse derramar do Espírito Santo, que está escrito em Joel 2, está escrito em Atos 2. Tá como assim de Jacobs, essa aí falou, que do Brasil sai um avivamento, um grande avivamento, que sairão avivalistas. Avivalistas são pessoas que avivam o povo, avivam a igreja. Por isso se chama avivalista, vem de avivamento, lógico. E missionários, ela falou também. Naquela entrevista que ela deu ali, ela fala que desse grande derramar do Espírito Santo que está em Joel, é nessa palavra que ela se baseia também. Todos se baseiam em Joel 2 e Atos 2. Eu vou ler para vocês lá que ela falou ali sobre o Pentecostes. É isso que eu estava tentando lembrar agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é importante a gente conhecer a Bíblia. É muito importante. Fatos básicos, assim. Não precisa saber toda a Bíblia. E a gente nem vai precisar usar toda ela. Mas usar as partes mais importantes, que é o Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram os apóstolos e os seguidores de Jesus naquela época lá. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Entrou um vento que foi uma manifestação do Espírito Santo, que encheu toda a casa.
E todos eles sentiram aquilo ali, viram. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Imagina, eles viram línguas de fogo sobre a cabeça deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Também quero ser cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Outras línguas, é controvérsia nisso aqui, que poderiam ser línguas estrangeiras, né? Que falavam naquela época lá, mas também existe a língua dos anjos, para quem não conhece. A língua dos anjos está escrito em Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. A língua dos anjos, se alguém quiser saber, eu falo ela para vocês em particular. Mas eu falei já aqui, é uma coisa natural, só que agora eu não tô com vontade de falar. Não é sempre que a gente tem vontade de falar ou orar na língua dos anjos, que é a língua do Espírito Santo também. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas ou na chamada língua dos anjos, conforme o Espírito Santo lhes... Meu cachorro está se mexendo, deita aí, deita. Eu fechei a porta e ele conseguiu abrir. É uma figura esse cachorro. Ele tá fazendo barulho lá atrás. Eu não tô deixando mais ele ficar aqui dentro. Tá quente agora, ele pode ficar lá na área. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia, que é a coisa mais importante que existe. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, pousaram sobre suas cabeças. Todos foram cheios do Espírito Santo e cada um começou a falar em línguas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E é isso aqui. Então, realmente, eles saíram falando línguas estrangeiras lá, que eles não conheciam. E cada um que estava lá, que era de outra nação, ouvia eles falarem na sua própria língua. Eles estavam falando sobre o derramar do Espírito Santo e sobre Jesus para todos os estrangeiros que estavam lá. E todos pasmavam e se maravilhavam. Vê bem, esse derramar do Espírito Santo aconteceu lá em Pentecostes, logo depois da subida de Jesus, né? Porque ele morreu, ressuscitou, ele ficou um tempo aqui na terra, se não me engano foi 40 dias, né? Agora não me lembro. Tá fazendo barulho lá atrás. Daqui a pouco eu vou tirar eles ali. E Jesus, se não me engano, ficou 40 dias aqui. E aí ele subiu aos céus, deixou o Espírito Santo no lugar dele. Foi aí que o Espírito Santo caiu, a descida do Espírito Santo. Nesse momento, no Pentecostes, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. E isso está se repetindo hoje, a mesma coisa, com mais poder. Nós vamos sentir com mais força. Que daí encaixa no mesmo Atos 2:17. Que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu sou velho e já estou sonhando, mas também sou jovem porque eu estou profetizando. Amém? Vocês também são jovens. Profetizar é nós falarmos a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Essa é a maior profecia. Não existe uma profecia maior que dizer se vai casar, se não vai casar, se vai ficar rico, se não vai ficar rico, se vai ter filho, não vai ter filho. Isso aí é outra coisa. Muitos dizem que isso aí é profecia, mas eu não vejo assim.
Profecia é falar da palavra de Deus, é falar de Jesus, é falar da verdade para outras pessoas. Então já está acontecendo. Graças a Deus. Hoje eu dei uma reanimada. Eu estava muito parado por causa desse frio aí. Começou o frio e eu comecei a hibernar. Mas hoje deu um calor. Graças a Deus, ó, tá bom. Tirar aquelas roupas pesadas e começar a falar de novo sobre o avivamento. Ele já começou. É no sul do Brasil. Não sei se é Porto Alegre, se é Novo Hamburgo. Não sei se é Campo Bom, Cachoeirinha, Gravataí. Não sei. Mas Deus sabe. Mas eu sei que aonde uma pessoa se colocar na posição, que nem eu falei, ser o atalaia, ser o profeta. O atalaia é o vigia, aquele que fica na torre, né? Se eu não me engano. Ele... Oi, Nair, daí minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. A Nair tem uns testemunhos, uns milagres bonitos para contar na vida dela. Da netinha dela que nasceu, né? Foi difícil aqueles dias lá. Eu me lembro que eu fiquei uma madrugada toda acordado lá, telefonando, pedindo para alguém encaminhar ela lá no hospital de Parobé que ela tava, para Porto Alegre. E Deus ouviu, minha irmã. Pode ter certeza, Deus ouviu. E boa noite, paz, irmã Nair. E nós temos, qualquer uma pessoa tem capacidade de falar para outras pessoas de Jesus. Como eu falei, até uma criança sabe. Até uma criança sabe falar de Jesus. Quanto mais nós que somos adultos, então. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu espero ver vocês mais vezes. Vou continuar falando desse avivamento cada vez mais. Agora eu vou me dedicar mais tempo para falar disso, para orar, para buscar, para cantar, para pregar, para ler a Bíblia. Se vocês não gostam de ler a Bíblia, pelo menos leiam Salmos. Salmos é muito fácil de ler. Se vocês não quiserem ir na igreja, não precisa, busquem em casa. Com essa pandemia também eu não aconselho muito ir na igreja por causa do vírus, né? E busquem Jesus em casa, Ele está em tudo que é lugar, Ele está aqui comigo. Ele está aí com vocês, o Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo a presença dEle. Eu sei que vocês estão sentindo alguma coisa aí também, é o Espírito Santo. Então, vamos profetizar, vamos pregar, vamos falar de Jesus para outras pessoas, para o mundo todo. Tem internet, todo mundo tem um celular, tem como se comunicar através do Face, do Instagram, do Bigo, tem o YouTube, tem o WhatsApp para a gente falar. Quanto mais pessoas falarem agora, mais rápido acontece a volta de Jesus. Era isso que eu estava deixando para o final, que a gente precisa desse avivamento para que Jesus volte. E nós temos condições hoje, todo mundo tem um celular na mão aí, de falar pelo menos para uma pessoa por dia. Deus abençoe vocês, eu vou fazer uma oração por nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado por eu estar vivo, com saúde, Pai. Obrigado pela minha casa, obrigado pelos meus pets que me fazem companhia, obrigado pela minha irmã que me ajuda nesse ministério aí. Abençoa a minha irmã cada vez mais, Pai, protege ela contra o Covid que ela está trabalhando, Pai. Eu amarro esse Covid, esse demônio contra a vida dela, contra a vida de vocês, contra a minha vida. Todas as pessoas que estão me assistindo, meus amigos do Face, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp, do Bigo agora. Eu amarro esse demônio do Covid na vida de vocês e mando que ele vá embora no sangue do Cordeiro. E é assim que funciona, minha gente. Quando a gente usa o sangue de Jesus,
o capeta corre. Que o Senhor coloque anjos em volta de vocês agora, mais e mais anjos ministrando cura para quem está doente, até na minha saúde. Eu peço que o Senhor esteja me curando, me guardando e me protegendo, minha irmã também, meus parentes, amigos, todos, vizinhos também. A Nair disse amém, amém. Obrigado por estar concordando comigo, irmã. Se nós todos concordarmos aqui, Jesus está concordando lá no céu. E que o Senhor coloque anjos na família de vocês, em volta da família, dos filhos, todo mundo que tem filhos, netos, né? Tem pai, mãe. A Sheila tem o pai e a mãe dela ainda vivo, graças a Deus, né? A Sheila tem seus filhos também, que o Senhor guarde a vida deles. A Nair tem seus filhos, a Miriam tem seus filhos, seus maridos, seus netos, todos. A Miriam, a Vivian, a Tininha. Tininha tem um filho dela também, que Jesus proteja ele. Em nome de Jesus, que todos sejam curados, sejam agraciados por Deus. Que o Senhor coloque anjos em volta da casa de vocês, assim tá colocando em volta da minha casa, me protegendo, dando uma boa noite de sono tranquila, guardando minhas coisas todas também, na casa da minha irmã, onde ela está, lá guardando as coisas dela também, a vida dela principalmente, a vida de vocês, de todos que nos rodeiam, os meus vizinhos aqui eu também peço, que o Senhor esteja guardando a vida de todos, e do vizinho da frente, que o Senhor também esteja guardando a vida dele, dos vizinhos do lado, vizinhos dos fundos, e na casa de vocês também, todos eles estejam sendo abençoados, no bairro, que Novo Hamburgo seja abençoado. Eu tenho orado por Novo Hamburgo, que haja o derramar do Espírito Santo aqui nessa cidade, muito forte. Essa cidade era uma cidade idólatra antigamente, idolatrava muito o dinheiro, e o que aconteceu? O dinheiro acabou. Deus permite isso para quê? Para que as pessoas se humilhem e comecem a buscar Jesus de uma forma certa, de uma forma correta. Tudo bem, a gente trabalha, as pessoas trabalharam, enriqueceram, mas muitos esqueceram de Deus. Muitos esqueceram de Deus. E o que acontece hoje é que muitos estão se voltando para Deus. Amém. Deus abençoe. Eu cansei um pouco. Boa noite de sono para vocês. Boa semana. Amei ver vocês aqui. Todos vocês. Todas vocês. Vocês são importantes para mim. E nunca me abandonem também. Eu não vou abandonar vocês. Se eu não tenho muito tempo para falar agora, é porque eu tô direto nas redes sociais agora. Às vezes eu não apareço no Instagram, no Face, mas eu tô no Bigo. Tô no Bigo lá conversando. Tô cantando lá. Fiquem com Deus. Jesus ama vocês. Eu também amo vocês. Ele tá voltando para nos levar. Até a próxima. Obrigado por estarem aí. Beijo.